que o Senhor já disse que você vai viver. Quantos estão prontos nessa noite? Eu tô pronta, eu tô com muita expectativa daquilo que o Senhor vai falar com a gente, daquilo que o Senhor vai nos ensinar nessa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Aline Camargo, sou pastora ali em Lisboa, Lagoinha, Lisboa, pastora de adolescentes também, e eu amo a gente, adolescente, eu me sinto meio adolescente, gente. E eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, eu estou muito feliz de poder partilhar da palavra do Senhor, a palavra que transforma, a palavra que é eficaz. A palavra de Deus, ela é uma verdade não apenas escrita, mas ela, à medida que você lê, à medida que você crê, ela vai te transformando até que você seja parecido com Jesus. Então, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia comigo. Se eu puder ter só um pouquinho de retorno aqui no chão, eu ia agradecer imenso. Abra aí a sua Bíblia comigo em 1 Timóteo 4:12. 1 Timóteo 4:12, que é o tema da nossa conferência. Que diz assim: ninguém despreze a tua juventude, mas sê tu um exemplo dos fiéis, em palavra, em conduta, em amor, em espírito, em fé e em pureza. Fala comigo. Em palavra, em conduta, em amor, em fé e em pureza. Quantos aqui já se sentiram diminuídos ou desprezados que você é jovem demais e talvez as pessoas elas não te dão crédito suficiente para aquilo que você fala? Às vezes você tem até motivo ou razão de falar aquilo que você está falando, mas porque você é novo, olham para você e falam: não, o que você está falando? Quem é você para falar o que você está falando? Desde quando você sabe alguma coisa? Desde quando você tem moral para falar o que você nasceu agora, um dia desse. A sua geração é muito fraca, a sua geração é muito fútil, sua geração é muito vazia. Quantos de vocês aqui já ouviram isso? E nesse contexto que a gente está lendo a respeito do apóstolo Paulo falando com Timóteo, ele estava dizendo assim: olha só, Timóteo, que ninguém te diminua, que ninguém te despreze, porque você é jovem. Só que quando a gente fala isso, ou quando a gente lê isso, a gente pensa: bom, que bom, nossa, a gente tem que ser mais levado a sério, porque até mesmo o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo isso. Mas eu e você precisamos entender um pouquinho o contexto ao qual Paulo estava falando isso. E é isso que eu quero abrir com vocês hoje. Eu quero que você entenda isso. Qual era o contexto? Aonde Timóteo estava? Quem era Timóteo? Para ouvir do apóstolo Paulo essa instrução. Então entenda, Timóteo, ele era filho de judia. A sua mãe era judia e o seu pai era grego. E para o judaísmo, a autoridade de alguém, a experiência de alguém estava totalmente associada à sua idade. Então as pessoas que tinham autoridade só tinham autoridade porque tinham idade, eram velhas. E por causa da sua idade, elas poderiam falar, elas tinham que ser ouvidas, porque não apenas tinham idade, mas a sua idade estava associada à sua experiência. Então no contexto aonde Timóteo estava, ele sabia que a autoridade na sua cultura do lado judaico estava associada à sua idade. Porém, ele era filho de grego, seu pai era grego. E para os gregos, jovem não tinha autoridade real em nada. O jovem ele só era levado em consideração por causa da sua beleza e por causa do seu físico. Alguma semelhança? Porque era bonito, porque tinha um bom físico. Então aí sim o jovem, ele era conhecido por isso, por sua estética. Mas a autoridade, não. Para os gregos o jovem ele não tinha autoridade. Para os gregos o jovem não tinha moral.
E continuando, Timóteo, tinha sido colocado por Paulo em uma cidade que era Éfeso. Éfeso, nos dias de hoje, é o que nós conhecemos como a Turquia. Éfeso era uma cidade muito conhecida, muito populosa. Ela era uma cidade conhecida pelo seu comércio. Ela era uma cidade extremamente idólatra. Éfeso era uma cidade onde tinha o templo de uma deusa Diana, a qual as sacerdotisas, as pastoras da época, elas prestavam cultos ou faziam sacrifícios usando atos sexuais. Era uma bagunça, uma orgia solta, como forma de culto. Éfeso era uma cidade onde tudo era Deus, extremamente pagão, onde qualquer coisa era considerada Deus, e o cristianismo estava sendo propagado ali. Ainda era uma religião recente. E o evangelho estava sendo ensinado, pregado em um território completamente promíscuo, mundano, contrário àquilo que é a verdade de Deus. Então a gente vê que era um lugar populoso, era um lugar idólatra, promíscuo, completamente desordenado. A bagunça era Éfeso. E aonde Timóteo estava? Em Éfeso. E qual era o propósito de Paulo quando ele levantou Timóteo para ser pastor da igreja de Éfeso? O propósito de Paulo era para que Timóteo fosse aquele que iria alinhar, aquele que iria contra os ensinamentos falsos a respeito do evangelho. Era para que Timóteo fosse contra, combatesse, corrigisse os ensinamentos errados e fortalecesse a igreja que estava ali estabelecida na verdade do evangelho de Cristo Jesus. Vocês estão comigo aqui? Você está entendendo que Timóteo não era qualquer coisa? Você está entendendo que o apóstolo Paulo viu em Timóteo alguém, um discípulo, o qual ele poderia colocar dentro de um território completamente promíscuo, completamente errôneo, completamente secular, satânico, mas entendendo que Timóteo era a pessoa certa para combater os ensinamentos errados e edificar a igreja que estava ali na verdade do evangelho. E aí Paulo, entendendo isso, entendendo que ele estava indo contra a cultura. Por que Paulo estava indo contra a cultura? Porque, como eu disse no início, a autoridade era só para quem era mais velho. E a gente está falando aqui de Timóteo, um jovem. Timóteo, nessa época, ele tinha por volta ali de 30 e poucos anos. Ah, pastora, ele não era tão novo. Naquela época, os seus 30 e poucos anos era jovem. Porque os anciãos, os presbíteros, os que tinham autoridade, os que eram ouvidos e entendidos e percebidos e levados em consideração, eram aqueles que tinham ali por volta dos seus 50 e poucos para frente. E Timóteo estava bem longe dos seus 50 e poucos. Paulo, mesmo entendendo que a cultura não valorizava ou não iria valorizar Timóteo por sua idade, ele não tentou negociar. Paulo, ele não tentou dar um jeitinho. Não, vamos dar um jeitinho aqui para fazer com que a coisa seja bem recebida. Não, vamos dar um jeitinho aqui para que o evangelho seja aceito. Não. Paulo, ele tinha um compromisso com a verdade. Paulo tinha um compromisso com a verdade do evangelho. E ele não precisou dar jeitinho nenhum, não, mas ele acreditava e ele investiu em alguém, em um discípulo que caminhou com ele, que aprendeu dele. Ele acreditou que Timóteo
era suficiente, tinha capacidade suficiente e tinha autoridade espiritual suficiente para combater os ensinamentos errados. E aí o que Paulo fez? Ele escreveu uma carta. E aí ele escreve essa carta a Timóteo. Só que essa carta não era só para Timóteo. Era nominal a Timóteo. Foi escrita a Timóteo, mas era para Timóteo e para a igreja. E Timóteo, ao receber essa carta, ele deveria ler essa carta à igreja. E aí é quando ele recebe e começa a ler. Tá todo mundo ouvindo. E aí chega no versículo 12 que a gente leu. Então você imagina aqui comigo, Timóteo lendo a carta do início ao fim, que Paulo escreveu, e depois chega uma parte que Timóteo fala, e a igreja toda ouvindo, que ninguém olhe com desprezo para você por causa da sua juventude. Timóteo estava lendo, Timóteo estava entendendo, mas a igreja também estava ouvindo o que Paulo tinha escrito. Que ninguém olhe com desprezo para você por causa da sua juventude. Mas, diga comigo, mas. Não, gente, com mais empolgação, por favor. Mas seja um exemplo e estabeleça um padrão para os crentes no seu falar, no seu agir, em amor, na fé e na pureza. Que ninguém te despreze, que ninguém te olhe por baixo porque você é novo, que ninguém deixe de dar valor àquilo que você fala só porque você não é reconhecido pela cultura por ser alguém com experiência. Mas para que isso não aconteça, é esperado de você, Timóteo, que você seja um exemplo. E que você, ao ser um exemplo, estabeleça um padrão na palavra, na sua forma de viver, no amor, na fé e na sua pureza. A gente está cansado às vezes de ficar falando, ninguém me dá a sério, ninguém dá ideia para aquilo que eu falo. A gente muitas das vezes queremos ser levado a sério, mas a gente acha que a vida é um morango. Gente, a vida não é um morango. Não é, se você não sabe, deixa eu te falar, não é cor-de-rosa. E para que eu e você possamos ser levados a sério, para que haja credibilidade naquilo que você diz que é a sua fé, naquilo que eu digo que é a minha fé, é esperado de mim uma postura. É esperado de mim um posicionamento. Eu fui chamado para ser um padrão. Você foi chamado para ser um modelo. Você foi chamado para estabelecer um padrão a ser vivido. E quando você estabelece um padrão a ser vivido, as pessoas começam a te ouvir. As palavras que você fala começam a ser dadas valor. Aquilo que você prega começa a ser levado a sério. Por quê? Porque aquilo que você é não são simplesmente palavras, mas exala a natureza daquilo que Deus te criou para ser. Você está entendendo? E aqui a gente tem dois contrapontos que Paulo está ensinando quando ele escreve isso. Ele está falando, né? Não, que ninguém te menospreze. Ok, ele está dando um incentivo aqui para Timóteo. Olha, Timóteo, que ninguém te menospreze porque você é novo. E ele está falando para a igreja também, chamando a atenção da igreja. O próprio apóstolo Paulo falando, olha, eu reconheço a maturidade espiritual de Timóteo e eu reconheço que ele tem capacidade suficiente para assumir o cargo de liderança que eu estou colocando ele. Paulo está matando os dois lados. Está falando para Timóteo, mas está falando para a igreja também. Foi o próprio Paulo que colocou Timóteo nesse lugar, nessa posição de liderança. Independentemente se naturalmente ele não tinha idade para isso aos olhos naturais. Mas aqui eu aprendo uma coisa: idade
não é régua de maturidade. Idade não é régua de maturidade. Deus, Ele não vai te medir, Ele não mede a sua maturidade e a unção que Ele vai depositar em você. Se você tem 10, se você tem 15, se você tem 17, se você tem 20, 30 anos. Não. Isso não é régua para Deus. E é por isso que a gente vê um monte de gente, uma renca de gente velho de idade, que quando abre a boca, só Jesus. Não sai nada de bom. Um povinho velho que se acha uma grande coisa, mas quando abre a boca, não fala nada com nada. É um bando de gentinha irresponsável, sem responsabilidade nenhuma, que a única coisa que tem é idade, mas não tem postura. E em contrapartida, a gente vê uma galera jovem, cheia do Espírito Santo, que pode não ter idade nenhuma, mas tem um coração ensinável, mas tem o Espírito Santo que ensina, mas tem humildade para se colocar e submeter naquilo que a palavra diz. E quando abre a boca, não abre a boca por si só, mas tem autoridade para falar, porque não fala a partir daquilo que ouviu, mas fala a partir daquilo que tem vivência, fala a partir de experiência, fala a partir de experiência e relacionamento com o Espírito. E é novo. E é jovem. Mas é aquilo. Idade não é idade, é postura. Não é idade, é posicionamento. Não é idade, é fé e resposta à fé que professa. E continuando, Paulo continua ensinando, falando, outro ponto que ele traz é que para que as pessoas não menosprezassem Timóteo pela sua idade, como eu disse, ele precisava ser um modelo aos demais. E quando eu fui estudar sobre esse modelo, estava trazendo entendimento que o quê? Tipos. O que é um tipos? O que é esse modelo aos demais? Modelo é forma, padrão. Timóteo tinha que ser uma figura a ser seguido. Quando Paulo fala para Timóteo, olha, você precisa ser um exemplo ao ponto de que os outros pudessem olhar para ele e falar, uau, eu preciso seguir Timóteo. E a minha pergunta para você nessa noite é, você tem sido um modelo? Na moral, para aí, não precisa movimentar muito não. Olha para você. Você tem sido alguém a qual deve ser seguida? Vamos lá, gente. Eu estou pregando aqui para você, mas eu estou levando também. Então aqui a gente está tudo no mesmo lugar. Será que Paulo estivesse aqui? Na verdade a gente tem o Espírito Santo que está em nós. Se a gente for falar Espírito Santo, será que eu sou uma figura a ser seguida? Não movimenta. Será que eu e você somos alguém que podemos ser imitados? Qual é a questão? A questão é que a gente fala que queremos influenciar. E o grande problema, gente, é que na nossa geração aqui, tudo é influência, né? Todo mundo é influencer. E não tem nada contra. Glória a Deus pela sua vida. Mas aí a gente vê uma galera influenciando e não sei o que, e é aquilo, bababá, bababá. Mas muitas das vezes, esse tanto de influência não tem conteúdo nenhum. Com todo respeito e temor a Deus em primeiro lugar que eu tenho. Com todo respeito. Mas não tem conteúdo. Fala, mas vamos lá, gente. Não fala nada. Não chega a lugar nenhum.
a gente só vê e fica, ai meu Deus, nossa, é uma referência na minha vida. Ai meu Deus, eu recebo tanto da tua vida. Recebe o quê? Quem é que você tem absorvido como influência na sua vida? Ou às vezes você quer ser o influente, né? Talvez você quer ser, não, porque Deus me chamou para influenciar. Sim, Deus te chamou para influenciar. Mas para influenciar segundo a palavra. Segundo aquilo que a palavra diz, que é para ser influência. E o que a palavra diz que eu preciso influenciar? Volta lá de novo. A palavra diz que eu preciso ser uma influência com as minhas palavras. No meu modo de falar. E quando Paulo está falando, olha Timóteo, você precisa ser um exemplo e um padrão a ser seguido no seu falar. Na palavra. Eu e você, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Eu sei que você é novo. Eu sei que você é jovem, você é enérgico e uhul, e a gente tem aquela necessidade de ser ouvido. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Existem momentos, e é só a partir do Espírito Santo que a gente vai saber quando falar, o que falar, como falar. Nem sempre você tem que dar a sua opinião. Nem sempre eu preciso falar, eu preciso ser ouvida. Mas é a partir do Espírito Santo que Ele me direciona o que falar, quando falar, como reagir a determinadas coisas. É o Espírito que queima a fofoca dentro de nós. É o Espírito que queima o palavrão, a palavra torpe, palavra errada. Ah, mas a gente é novo. A gente é novo, mas a gente é cheio do Espírito. A gente é novo. O Espírito fala a partir de nós. A gente é novo, mas a palavra diz que a nossa língua tem poder para a vida e para a morte. Eu tenho que ter responsabilidade com aquilo que eu falo. Eu tenho que ter responsabilidade com aquilo que eu deixo sair de mim. Porque aquilo que falamos revela aquilo que carregamos. Aquilo que você fala demonstra aquilo que eu e você cultivamos. Se a gente está ignorante, é sinal que a gente não está tendo tempo suficiente com o Espírito Santo. Se o nosso falar está muito mundano, é sinal que estamos nos relacionando mais com as coisas do mundo do que com as coisas do céu. Porque quando eu me relaciono com o céu, eu falo aquilo que o céu fala. Eu manifesto aquilo que o céu diz. E Paulo continua. Ele fala, olha lá Timóteo, você precisa ser uma influência na sua palavra. Mas olha, você precisa ser uma influência na sua conduta. Ai, pastora, o que é conduta? Seu estilo de vida. Pastora, como assim estilo de vida? Estilo de vida é um tipo de negócio lá do Instagram. Não, deixa eu te desenhar. Estilo de vida é aquilo que você é quando ninguém está perto. Estilo de vida é aquilo que você faz no seu dia a dia. É a vida que você leva. Por quê? Porque a gente prega, a gente fala, a gente é isso, a gente é aquilo. Mas muitas vezes anula-se completamente o que falamos. Porque a nossa vida não está alinhada com as palavras que professamos. E isso é um problema gravíssimo nosso. Vocês estão aqui comigo? Foca aqui, não dorme não que eu estou acabando. As suas palavras, as minhas palavras, elas precisam ter consistência e verdade a partir do modo que eu vivo. Eu vivi uma situação recente, fui tirar carta de condução aqui no Brasil. E resumindo, quando eu vim aqui, no final do ano passado, passei por todo o processo. E quando eu estava chegando para fazer o exame teórico, a mulher falou assim, Aline, você está pronta para fazer a prova amanhã? Eu falei, olha, não estudei não, tá? Mas vamos lá. Ela, mas por que tu não falou? Aí eu, o que isso aí ia resolver?
Ela, não, porque se você tivesse falado pra gente, a gente ia dar um jeitinho. Eu, lerda, não entendi o que ela queria dizer com aquilo, né? Eu, não entendi. Ela, não, porque se você pagasse uns R$1.500, a gente dava um jeito, você nem precisava aparecer amanhã no Detran. Aí eu falei, eu acho que eu não entendi o que você tá falando. Assim, fiquei meio fora, né? Fui, fiz a prova, pela glória de Deus, passei. Aí começamos a fase complexa, quem é de São Paulo sabe. O quão desafiador, vocês vão passar por isso. E aqui em São Paulo eu sempre ouvia falar que se você não pagava, se você não paga, você não passa no exame de rua. Eu sempre ouvi falar isso. Fiz todas as aulas de rua, fiz tudo o que eu tinha que fazer e estava em oração. Senhor, o Senhor sabe o quão difícil isso tem sido para mim, o quão desafiador isso tem sido para mim, o Senhor sabe, e orava, e fazia as minhas aulas, e orava, e todo mundo lá em casa orando também, porque era a prova da minha vida. E eu lembro que em uma das minhas aulas, o meu professor falou, não, Aline, é porque se você estiver nervosa no dia, a gente, tipo assim, você acha que você se garante? Eu falei, amado, eu não me garanto nisso não. A única coisa garantida minha é a salvação, agora de resto, só Jesus. Ele, não, porque dá para dar um jeito. Eu falei, que jeito? Ele, não, aqui tem uma coisa chamada quebra. Eu, defina isso. Ele, não, é que se você pagar, você passa. Porque não que você tá pagando para passar, mas é só para você ficar menos nervosa. Eu falei, então você tá falando para mim que se eu pagar, eu vou passar. Ele, é quase isso. Eu falei, eu acho que você não tá entendendo. Eu falei, não, acho que eu não tô ouvindo isso. E eu me lembro que eu ouvi alguns familiares meus falando, não, filha, tá tudo bem, pode pagar. Já tô acabando, gente. Pode pagar. Porque mesmo que você pague, não tem a ver com que você não saiba dirigir. É só pra você passar. E eu me lembro que eu falei pro meu tio, eu falei, tio, mas se eu pagar, eu nunca mais vou ter autoridade de pregar a palavra que eu acredito. Ele falou, não, Aline, você está indo muito longe com isso. Eu falei, não, eu preciso acreditar que quando eu faço a minha parte, quando eu estudo, quando eu me esforço, Deus, na hora certa, Ele vai fazer aquilo que eu sou incapaz de fazer. Ele, não, filha, não sei o quê. Eu falei, não, eu preciso crer naquilo que a palavra diz. Eu tenho que fazer aquilo que cabe a mim fazer. E Deus, Ele vai entrar na hora que Ele precisa entrar para fazer aquilo que só Ele pode fazer. Chegou o dia do meu exame de rua. Fui no meu exame de rua, nervosa, 100 pessoas na minha frente. Todo mundo saía chorando, reprovava uma galera. Chegou a minha vez. Eu falei, Espírito Santo, você precisa entrar agora comigo no carro, porque eu não consigo fazer. Entrei no carro, começou a passar uns avaliadores, e eu olhava assim, Espírito Santo, esse daí não tá com uma cara boa não, próximo. Aí passou um outro, eu falei, esse daqui, esse aí também não. E entrou o meu. Enquanto isso, gente, eu orei pelo volante, eu orei pelo banco do avaliador, eu orei pelo retrovisor, eu orei pelo carro inteiro. Ele sentou. Quando ele sentou, eu coloquei, ele falou, e aí, Aline? Eu, não, tudo bem, daquele jeito. E aí eu comecei e falei, Espírito Santo, vamos lá que agora é eu e você. Fui, dei a volta no quarteirão. Quando eu tava quase descendo, deu um ruim ali que eu esqueci de colocar a primeira. Fiquei um pouco assustada. Ele, Aline, o avaliador, Aline, tá tudo bem. Continuei. Cheguei no ponto final. Ele ficou quieto, olhou pra mim e falou, muito bem, Aline, você passou. Eu falei, para, moço. Você tá falando que eu passei? Ele, sim, você foi muito bem. Eu falei, nossa, moço, você não acredita. Isso é tão importante pra mim. Ele, muito bem, parabéns. Gente, eu saí de lá glorificando a Deus, sabe por quê? Porque eu não negociei os meus princípios. E Deus, Ele foi fiel na promessa dEle. Não negocie os seus princípios, para que Deus seja fiel ao cumprir a promessa que Ele tem para você. Você não se diminui na sua conduta para ter aquilo que você quer. Não, eu e você somos fiéis à palavra, e Deus é fiel para cumprir a promessa. Não negocie a verdade na sua postura.
seu modo de agir, nas suas escolhas, nas suas atitudes. Porque quando você negocia aquilo que é inegociável, você deixa de ver e de viver a promessa que Deus tem para você. Você precisa ser irrepreensível no amor. Nós não competimos com as pessoas. O amor de Deus que foi derramado no seu coração, Ele te habilita, mesmo em meio à injustiça, a perdoar. Você não compete com os outros. Você não compete com pessoas. Você serve as pessoas. O reino de Deus não é um lugar de competição. O reino de Deus é um lugar de fraternidade e comunhão. Você e eu precisamos ser essas pessoas. Que o nosso exemplo é sim, é no amor, mas também é na nossa fé. Na nossa fé em Deus, mas também na nossa fidelidade. Sermos fiéis, constantes e estáveis. Para de ser instável, para de ser movido aquilo que você sente. Para de ser movido aquilo que está acontecendo ao seu redor. Porque o Espírito Santo de Deus nos chama a uma vida de constância, fidelidade. E por último, Paulo estava falando para Timóteo: olha, Timóteo, você está em um ambiente aonde a prostituição é uma realidade, a imoralidade é uma realidade, mas é esperado de você, Timóteo, ser um exemplo de pureza, de santidade. O que é pureza? O que é ser puro? É não ter contaminação. E como é que não vou permitir que a contaminação tome a minha vida? Quanto mais eu contemplo o Senhor, mais eu permito que a presença dEle vai me purificando. Quanto mais eu invisto em relacionamento, em presença de Deus, mais a presença dEle vai tirando de mim toda contaminação mundana. E a sua glória vai sendo refletida em mim, até eu ser parecido com Cristo Jesus. E eu quero terminar dizendo, em 2 Coríntios 3:18 diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é Espírito. Quanto mais eu me aproximo da presença de Deus, Ele vai me purificando de toda a contaminação mundana, e o reflexo da sua presença reflete em mim. Deus está nos chamando nessa noite a nos posicionarmos, a parar de mimimi e de eu sou uma vítima, eu sou um coitado. Não, você não é um coitado, você não é uma vítima. Você é um Timóteo cheio do Espírito de Deus para um tempo como esse, aonde você vai ser, sim, um exemplo e um padrão, para que os outros possam olhar em você e falar: eu quero ser parecido com ele, eu quero ser parecido com ela. Porque você e eu não somos aquilo que falamos simplesmente, mas exalamos da presença e do conhecimento daquele que nos chamou. Fique de pé no seu lugar. Pode ficar de pé, gente. Antes de mudarmos o mundo e de sermos uma grande influência, a gente precisa olhar para dentro do nosso coração nessa noite e avaliar se de fato estamos sendo um exemplo, se de fato estamos sendo um padrão a ser seguido. Quantos querem aqui alinhar o seu coração nessa noite? Quantos entendem que precisam alinhar o coração? Estamos todos, gente, estamos todos nesse lugar. E existe graça de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida nessa noite. Não é uma palavra super legal e
Não é. Mas é uma palavra necessária para o tempo como esse. Para que eu e você possamos de forma assertiva, intencional, vivermos tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. E nesse momento, nós queremos fazer aqui um tempo profético, uma oração profética para você. Que talvez você entende que tem um chamado da parte de Deus para as nações. Talvez você já entendeu que Deus tem te preparado para levar a palavra dele em lugares que você ainda não pisou. Mas o Espírito Santo te chama. Talvez o Espírito Santo já colocou no seu coração que você vai ser levado para a Europa, que você vai ser levado para a Ásia, que você vai ser levado para os Estados Unidos, para a América Latina, para a América do Norte. Talvez você vai para o outro lado, talvez você vai para o Japão. Ele já te disse. E nós queremos orar nesse momento por você. Se você é essa pessoa que entende e que aceita o chamado de Deus para as nações, sai agora aí do seu lugar e vem aqui na frente que nós queremos orar por você. Mas sai já orando, sai já se livrando de si e se manifestando, abrindo o seu coração